Boa tarde. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? Ótimo, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi. Quem tá com a câmera desativada, vamos ativar a câmera, queridos. Beatriz, Catarina, boa tarde. Boa tarde, Vitória. Por que, Catarina? Estou bem, graças a Deus. Catarina, não tem problema, eu também tô desse jeito. Olha pra mim. Eu também, Vitória. Nossa, tá pertinho. Tá aí já, tá chegando, hein? Então vamos desligar a câmera, quem tá com a câmera desligada. Por que, Maria? Vitória. Aí, tá melhor que a minha, Catarina. Vamos lá, pega um livro de ciências, vão lá na página 16. Lembrando que é o livro 4. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Vamos lá? Vou fazer compartilhamento de tela, tá? Vocês já estão vendo meu compartilhamento de tela? Sim? Agora sim. Ótimo. Então vamos continuar. Nós estamos falando dos sentidos, né, do corpo humano. A gente parou na audição. A gente viu a visão na última aula sobre a visão, agora vamos falar da audição. É o sentido que se relaciona a todas as ondas sonoras, né, e percepção do som. É muito importante para a maioria dos animais, porque é o sentido mais aguçado que eles têm. E ela também possibilita a gente escutar o que acontece dentro e fora de nós. E é a partir disso que nós podemos interagir com os outros seres vivos e com o meio ambiente, tá? Tudo à nossa volta. É pela audição que a gente vai notar um som de alerta, a fala de outras pessoas, o som de uma música, um latido, né? Qualquer outro barulho que tiver. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse sentido. Vamos lá. Então a gente começa com a parte anatômica, né? Falando da orelha humana. Então, os seres humanos, o órgão responsável pelo sentido da audição é a orelha. Ela tem funções, né, no equilíbrio e na identificação do som, além do posicionamento do nosso corpo, porque nós vamos entender como que isso funciona. Ela tá? Página 17 agora. Livro 4, viu? Eu tô falando muito rápido? Mais ou menos. Não? Vocês estão conseguindo acompanhar o ritmo meu, não? Eu tô. Mais ou menos, na verdade, mas consigo. E os, Tia, tô conta. e os demais? Eu tô dando conta de acompanhar a senhora. Então tá. Peraí, deixa eu ver aqui.
Gente, vocês estão me mandando. Fala comigo, a gente ganha mais tempo, tá? Quando vocês conversam comigo sem mandar mensagem no bate-papo. Então vamos lá. A orelha ela é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média, orelha interna. Essa membrana timpânica é o tímpano? Isso. Então vamos lá. Vamos entender. Orelha externa. É só vocês irem acompanhando no livro que vocês conseguem me entender, tá? Luísa, Maria Lúcia, Beatriz, tá conseguindo acompanhar e entender? Maria Vitória. Sim. Vitória, como é que tá? Nicole. Vitor Hugo, Catarina. Tá com o livro aberto? Tá? Ótimo. Então vamos acompanhando aí. Então a gente tem um pavilhão auricular, essa é a orelha externa, tá? Orelha externa é tudo isso aqui, vem até o início da membrana, vem até o meato acústico externo, tá? A parte da orelha média é onde tem a bigorna, janela do vestíbulo, e a orelha interna é onde estão os canais semicirculares, tá? É tipo um caracol mesmo, onde vai estar a cóclea e a tuba auditiva, que é o que recebe as terminações nervosas para a gente identificar o som como ele é. Não vou adentrar nos detalhes da orelha, porque não tem essa necessidade toda, tá? Só para vocês verem como é. Tá vendo? Então, ó, bigorna, membrana timpânica, o tímpano, tá? Essa cor que é só para identificar. E aqui a gente tem ó, o nervo vestíbulo coclear, tá? Que é o que recebe, capta esse som, né? Que a cóclea ela informa e a gente escuta. Então vamos entender como que a gente escuta, né? Como que nós ouvimos. As ondas sonoras, elas são captadas pelo pavilhão auricular. Vocês viram lá, né? Pavilhão auricular. Tá? Esse formato é que facilita a captar som. E aí esse som ele vai seguir até o meato acústico externo. Meato acústico externo. Atinge a membrana timpânica. Tá aqui o tímpano. Faz a membrana vibrar. Essa vibração é transmitida para os 3 ossículos da orelha média, na frequência: martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigorna, estribo. 3 ossos, tá? Eles correspondem aos menores ossos do nosso corpo, né? Então, eles vão transmitir essa vibração para a janela do vestíbulo, que é uma membrana entre a orelha média e a interna. Tá? Então, janela do vestíbulo, tá bom? Entre a orelha média e a orelha interna, tá? Tá entre as duas, tá? E aí, gente, a vibração, ela vai passar pela janela oval, faz com que o líquido que enche a cóclea se movimente. Esse movimento é captado pelas células ciliadas e são como mecanorreceptores que são presentes no interior, tá? E esse interior tá ligado à cóclea. Na cóclea tem o nervo vestíbulo coclear, como eu disse para vocês, deem uma olhada aí no livro. Ele tem a função auditiva. Ele também é chamado de nervo auditivo, porque ele é responsável por levar todas as informações captadas para o cérebro. E aí é onde elas são interpretadas. Então, esses sons, eles são interpretados lá. Então, a orelha interna, a cóclea, é o órgão da audição. E os canais semicirculares e o vestíbulo são os órgãos do equilíbrio, tá? Nós vamos estudar mais à frente aqui.
Então, a orelha ela vai captar esses estímulos que estão relacionados à intensidade, ao tom do som. Perto da janela do vestíbulo, a cóclea ela capta esses sons mais agudos, que são os sons finos. Ao longo do seu comprimento, ela vai captando o som cada vez mais graves, que são os sons grossos. E uma intensidade maior, popularmente chamada de volume alto, que vai provocar essa movimentação mais forte dos cílios das células da cóclea, tá? E aí, isso aí vai fazer com que estimule mais os neurônios sensoriais. Então, os diferentes tons, eles são captados por partes bem distintas da cóclea. E cada uma dessas partes vai enviar uma informação para locais diferentes do cérebro para interpretar esses sons com tons diferentes, tá bom? A alteração na audição. São diversas as condições que podem prejudicar a audição, né? Elas são associadas a alterações que interferem no funcionamento, em uma dessas estruturas que nós vimos, da parte ou por parte do encéfalo, que é responsável por esse processo de informação, isso está ligado diretamente ao cérebro. Essa exposição do som com intensidade muito alta pode prejudicar a audição. E isso, gente, pode acontecer uma única exposição a um volume muito alto também, ou também exposição prolongada a volumes não tão altos. Por exemplo, quando somos constantemente expostos a certas fábricas, a obras de construção, trânsito de grandes cidades, músicas de volumes muito altos. Outra coisa que prejudica a audição, isso aí é um alerta para vocês que usam bastante fones de ouvido. Então, é importante a gente ter certo cuidado para preservar bem a nossa audição, tá? Saber utilizar esses recursos para que a gente não tenha nenhum tipo de problema auditivo. Então, gente, como utilizar protetores auriculares, determinadas atividades que a gente envolve som, né, de volume muito alto, evitar ouvir música alta demais, jogar videogame, assistir televisão com sons em volume muito alto, principalmente quando se utiliza fones de ouvido. Outra medida importante é não colocar qualquer objeto dentro da orelha, nem hastes flexíveis para limpeza. Toma cuidado com os cotonetes, tá? Cotonete não é feito para você colocar, adentrar ele lá pro seu tímpano, não. Ele é só para fazer uma limpeza externa. Toma muito cuidado com cotonetes, tá? Porque limpeza que entra demais na membrana timpânica pode perfurar o tímpano. Então, é correto a gente limpar somente a parte visível, tá? Com uma toalhinha úmida, a parte que a gente vê, a externa. A unidade de medida, né, que utiliza para calcular o som é o decibel, que é o dB. O conforto acústico se refere aos limites dados por esse decibel, que precisam ser respeitados, né, para a saúde auditiva de qualquer pessoa. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estabeleceu como limite 50 decibéis, o limite que a gente pode ouvir sem prejudicar. Os ruídos, que são sons indesejáveis, aqueles desagradáveis, aqueles que perturbam, constantes e com intensidades muito altas, são considerados poluição sonora. Então, eles vão provocar prejuízo à audição, pode causar estresse, depressão, insônia, dor de cabeça, cansaço, perda de atenção, tá? No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, ela aponta os limites permitidos de ruídos por tipo de área na cidade, de acordo com um período, tanto dia ou noite. Cada horário do dia ou da noite tem um período específico. Então, aqui, ó, limite de ruído, deem uma olhada. Sítio e fazenda, 40 durante o dia, 35 na noite. Residência, hospitais e escolas, 50 durante o dia, 45 à noite. Mista, né, predomínio residencial, 55 do dia, 50 à noite. Mista de predomínio comercial, 60 o dia, 55 à noite. Mista recreacional, 65 o dia, 55 à noite. Industrial, 70 o dia, 60 à noite. Tá aí o limite. A deficiência auditiva é um problema que causa a surdez. Ela se corresponde a três
graus. Ou ela é parcial ou total, no sentido da audição, tá? Ou ela pode variar de um grau leve a um grau mais profundo. Então, ela tem leve, moderado, severo, muito severo e total. Então, ó, a tabelinha vai mostrar essas características. Quando é leve, ela tem uma perda de auditiva de 21 a 40 decibel. Ela percebe a fala com voz normal, mas ela tem dificuldade com voz baixa ou distante. A maioria dos sons familiares é notada. Quando a surdez ela é moderada, ela é de 41 a 70 decibéis, a fala é percebida se a voz for elevada. O sujeito ele entende melhor quando olha a pessoa que fala e percebe alguns sons familiares. Quando ela é severa, ela é de 71 a 90 decibéis, a fala é percebida se a voz é elevada e próxima à orelha, onde ela vai perceber sons intensos. Quando ela é muito severa, nenhuma percepção de fala, somente sons muito fortes e que são percebidos. E quando é total, ela não percebe som nenhum, tá? Pessoa com surdez. Então, gente, uma pessoa que ela nasce com surdez ou ela adquiriu ao longo da vida, ela tem dois tipos de surdez. A de condução e a do nervo auditivo ou da cóclea. A surdez de condução, ela ocorre quando as vibrações sonoras não são transmitidas adequadamente na orelha. A causa mais comum desse tipo de surdez são otites, tá? Que são essas infecções causadas por bactérias ou vírus na orelha, tá bom? Seus principais sintomas é dor, tontura, secreção abundante e febre. Era esse sintoma, inclusive, que eu estava sentindo aquela semana que eu não consegui dar aula para vocês. Tá? Elas geralmente vão apresentar tratamento, né? E com isso a surdez pode ser revertida. Então, quem tem otite aí, dessas infecções no ouvido, tem que tratar, senão pode ficar surdo. Outra causa da surdez são o excesso de cera, a imobilização de um ou mais ossículos da orelha média, a ruptura da membrana. Então, é comum que essa ruptura ela aconteça pela introdução de objetos no ouvido ou ainda por pressão, como do ar em voos, da água em mergulhos. A boa notícia é que isso aí tem tratamento cirúrgico e a pessoa volta a ouvir normalmente. Já a surdez do nervo auditivo ou da cóclea, ai, gente, tô apertando errado. É a mais comum, né? E ocorre quando a informação sonora que é captada não é devidamente transmitida para o cérebro. Então, os motivos são a exposição prolongada a ruídos em alta intensidade, envelhecimento, também causada por problemas na formação da estrutura da orelha durante o desenvolvimento embrionário, como tumores, entre outros, ou doenças como rubéola, sífilis, toxoplasmose em mulheres grávidas pode causar surdez nas crianças. Por isso é muito importante que seja feito acompanhamento do pré-natal. As pessoas com deficiência auditiva podem utilizar a língua brasileira de sinais, que é a Libras, para se comunicar. A Libras ela é uma língua que é falada com as mãos, por gestos, tá? Por sinais. E é uma língua mesmo, meninos. Ela substitui a língua oral. A língua oral é essa linguagem que nós falamos, né? Nós somos oralizados. Tia, Essa linguagem... Eu vou ter que sair, ok? Oi? Eu vou ter que sair da aula. Por quê? Por causa que eu tô indo embora agora lá pra casa da minha avó. Entendi, mas você sabe que agora é aula, né? Eu sei. Daqui até lá é uns 2 minutinhos. Tá. Então, outra coisa. Essa forma de linguagem ela faz com que parte da cultura surda se reúne em tradições históricas, atitudes, né, artes, entre outros aspectos aí compartilhados. Ela é uma outra língua, então quem sabe Libras fala mais de um idioma, tá bom? Então, gente, o equilíbrio. O vestíbulo, né, são os canais semicirculares, que são estruturas da orelha interna, que está relacionada à direção, ao movimento e à posição do corpo. Vai atuar na manutenção da postura e do equilíbrio que a gente tem.
O vestíbulo é aquele que se localiza após a janela do vestíbulo, ele é preenchido por uma substância gelatinosa, tem células ciliadas sensoriais. São pequenas partículas chamadas de otolitos. Estão imersas nessa substância, né? Quando o corpo ele muda de posição, ele inicia um movimento, os otolitos eles vão estimular células ciliadas de partes diferentes do vestíbulo. E aí essas informações elas serão transmitidas para o cérebro, que vai interpretar qual é o movimento ou a posição do corpo que a pessoa tem que estar. A partir dessa informação, o cérebro ele vai enviar esse comando para o músculo e esse músculo vai ajustar a postura do corpo. Então, dê uma olhadinha aqui na imagem. Tá vendo? Essas são os otolitos, célula ciliada que tá dentro, tá vendo? É assim que acontece. Bem interessante, né? O mesmo vai ocorrer com os canais semicirculares. Então, tem 3 tubos curvos que são preenchidos por material gelatinoso que estão ligados ao vestíbulo, que estão posicionalmente perpendicularmente, quer dizer, qualquer reta ou plano que tem uma intenção, né, de um ângulo reto. Perpendicular possui um ângulo reto. Então, uns em relação aos outros, e vai depender da posição da cabeça em que está se orientando, tá? E a relação com a gravidade. Então, em relação ao movimento dentro dessa estrutura, é estimulado pelas células ciliadas também, que estão presentes nelas. E essas células as células que são sensoriais, é as que vão dar base para o movimento que a gente tem que fazer, tá bom? Então, gente, o que a gente aprende aqui? Além da audição, a orelha ela tem a função de equilíbrio e postura do corpo. Então, a orelha tem 3 funções. Audição, postura e equilíbrio do corpo, tá? Marque isso aí. E aí a gente tem o tato. O tato ele é o sentido, né, na percepção do toque, é ele que vai fazer a gente sentir diferentes texturas, formatos, adquirir também informações. O tato ele é o sentido relacionado à sensação de vibração, prurido, que é a sensação que incômoda, coceira, cócegas. O tato permite a gente sentir a textura de temperatura, formatos de características de objetos, detectar perigo, encostar em um objeto pontiagudo ou quente. Além do toque, também é importante as relações com os outros indivíduos. Então, a pele é o principal órgão do tato, porque é nela que estão distribuídos todos esses mecanorreceptores, que vão detectar tudo isso daí, vibração, temperatura, pressão, tá? Essas interações, as informações, elas são transferidas para determinadas áreas também do encéfalo, onde são interpretadas e vão trazer um resultado na percepção tátil, como a textura do formato de um objeto, determinadas regiões do corpo, como a extremidade dos dedos, mãos, lábios, planta dos pés. A pele ela tem a maior quantidade de receptores. Em muitos casos, esses receptores se localizam próximos aos pelos e no movimento dos pelos pelas vibrações da pressão, vibração também do que estimula o receptor, vai provocar essa sensação do tato. Então, dê uma olhada na imagem. Aqui, ó, detecta o toque tátil e pressão, toque tátil, pressão, vibração lenta, toque tátil, alongamento da pele, detecta toque tátil e detecta pressão e vibração rápida. Tudo na nossa pele, viu? Então, a gente tem epiderme, a derme e a tela subcutânea. Algumas condições e doenças podem afetar o tato, tá? Que estão relacionadas aos danos receptores. Isso aí, gente, vai afetar a pele na questão de que essas regiões do encéfalo vão atuar nessa interpretação de estímulo. Então, o que pode prejudicar? Queimadura, micose, frieiras, infecções da pele causada por fungos, além de hanseníase, que é a infecção causada por uma bactéria que prejudica essa sensação tátil, tá? Táteis que fala.
A gente tem o olfato também, é o sentido relacionado ao cheiro. É com ele que a gente vai notar, né, os diferentes elementos do ambiente. Odores, se são agradáveis ou desagradáveis. Perfumes, né? Então, ele é um órgão que está relacionado, o órgão relacionado a esse sentido é o nariz, que reúne quimiorreceptores na camada do seu tecido, que recobre a parte superior da cavidade interna. Esses receptores sensoriais são ciliados, aquelas mesmas células ciliadas lá, tá? Que são os estímulos por partículas odorantes que são transportadas pelo ar e a informação captada ela é transmitida para o cérebro que vai interpretar o cheiro que nós estamos sentindo. Pra vocês verem, funciona assim, ó. Entrada das partículas odorantes, cavidade nasal. Aí a gente tem quimorreceptor, que é esses nervinhos aqui, e as partículas odorantes, que estão embaixo. Então, quando a gente fica muito tempo exposto às mesmas partículas odorantes, a percepção do cheiro ela é reduzida. Quer dizer, quando você sente um cheiro constantemente, você fica... e distinguir aquele cheiro já fica uma coisa... que você tá rindo, Catarina? Catarina tá morrendo de rir. Tá brincando com você, Vitória Catarina? Não? Não, tia, que minha irmã tá fazendo gracinha, cala a boca. Ah, eu tô aqui e nem tô prestando atenção. Aí, gente, quando a gente fica exposto a um cheiro, por exemplo, de um perfume que a gente usa sempre, vocês já notaram que quando você usa tanto aquele perfume, você já não consegue sentir mais o cheiro dele? Já perceberam isso? Você fala, nossa, eu nem sinto mais o cheiro do perfume, é por causa disso, tá? Você acaba que acostuma, tá? Com o cheiro. É o fenômeno que a gente conhece, que é chamado de fadiga olfatória, tá? Como eu acabei de falar para vocês, quando a gente usa demais um perfume, a gente não consegue mais sentir o cheiro dele. Somente outros que estão à nossa volta que percebem, tá? Verdade. Então, nariz... Hã? É verdade, quando a gente usa muito perfume. Então, o nariz ele é o órgão do olfato, é o sentido que está relacionado à percepção do cheiro, tá? Deixa eu ver se... Vamos aproveitar aqui para a gente dar continuidade. E a gustação, gente. A gustação é o sentido que está relacionado à percepção do sabor, do gosto. É essencial também na relação para os animais, né? Em relação com o meio que eles vivem, para detectar os alimentos que são aptos para o consumo e alimentos que não são possíveis, que são perigosos para eles. Então, gente, essa parte está principalmente relacionada na língua, que também tem em outras regiões da boca. Então, a gente tem quimorreceptores, que são estimulantes, tá? De partículas saborizantes presentes na nossa língua. E aí, eu quero passar para vocês essa parte para a gente concluir esse capítulo, tá? Então, esses receptores, eles se organizam em botões, tá? Que são gustatórios, que estão reunidos em projeções na própria língua, que são chamadas de papilas gustatórias. Após esse contato com essas partículas saborizantes, esses receptores vão transmitir todas as informações captadas para o cérebro, que vai interpretar aquilo que a gente está comendo, tá? E aí, algumas condições podem afetar a degustação, tá? Como, por exemplo, alguns danos que podem ocorrer que estão relacionados, né, a esse sentido, que é a parte do encéfalo que vai interpretar essa parte de degustação. Então, o hábito de fumar pode prejudicar esse processo de degustação. Pode diminuir essa sensação da degustação por exposição da fumaça, que prejudica esse funcionamento das papilas gustatórias. Alguns tumores também podem provocar esse efeito, tá? Então, aqui a gente tem as papilas gustatórias. Então, esses nervinhos, assim, tipo essas verruguinhas que tem, assim, lá no final da nossa língua, a gente não consegue ver, tá? E aqui a gente tem
as papilas gustatórias vistas de mais de perto. Tá vendo? É assim que acontece. O olfato e a gustação são sentidos que atuam sempre em conjunto na percepção do sabor dos alimentos. E é por isso que quando nós estamos com o nariz tampado, a gente perde um pouco do sabor das coisas, tá? Esses dois sentidos, eles têm sensações táteis de textura, consistência também. Também tem de identificar as características dos alimentos que contribuem muito para o sabor. Os seres humanos, nós percebemos 5 sabores primários: azedo, doce, amargo, salgado e umami, que quer dizer delicioso, tá? São os sabores que a gente identifica. Isso vem de origem japonesa, essa palavra umami significa delicioso. Cada um desses sabores é detectado por um quimiorreceptor gustatório específico. Assim como as cores primárias, elas procedem das cores secundárias, dos sabores primários a gente vai ter os outros sabores. Essas informações elas são captadas pelos órgãos do sentido que são envolvidos, né, que são os transmitidos para o cérebro, que vai interpretar de acordo com o que é esses sabores. Então, aqui temos quimiorreceptores, botão degustatório, neurônio sensorial. Ó, doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é o delicioso, tá? A imagem colorida é só para identificar para vocês mesmo. Com isso, meninas, a gente conclui. Eu quero que vocês marquem aqui, ó, página 28 e 29, 28 só, do livro, para fazer de tarefa e a gente termina o livro, tá? Capítulo 1, na verdade. Aí falta só o capítulo 2, tá bom? Aí a gente tem o capítulo 2 para concluir o livro de ciências. Que é o movimento corpóreo, que eu vou deixar para nossa próxima aula. Dúvidas, perguntas? Sim, as aulas já estão acabando já. Assim, a tia quer concluir os livros todos, né? Se não der para concluir todos, a gente vai ver pelo menos a parte principal do conteúdo de todas as disciplinas. E assim, meus queridos, a gente se encontra amanhã com geografia, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tia.